gente nem pensou, podia ter passado, porque era Brasil. Não, É a mas primeira eles vez, têm né? que- Já? Porque se o Paraná tivesse aqui, ele já teria. Então você já pode alguém entrar, aqui, sim. né? Outra moça não deu certo. Ela Qual? não quis participar. Qual? Que você conversou aquele dia. Não. Aí, Anne. Ela falou que estava com compromisso, não poderia. Uhum. Mas essa é só a primeira também. Sim. E aí vocês também conseguem ver quantas pessoas tem, tudo, né? Ah, sim. Uhum. Tem um monte de coração. É. Dê. Vai esperar uns 10 minutinhos ainda, pessoal. Pessoal, boa noite. Daqui a pouquinho vai começar a nossa live, viu? Estamos dando uns minutinhos aí para esperar o pessoal chegar, a orientação da nossa profissional aqui, a Cat. Tá bom? Fica aí. Tem coisa boa hoje aqui, hein? Não Né, doutora? saiu não, né? Só começando. Melhor não. Você tem certeza que você quer dar o celular na minha mão? Distrai. Não. Senão distrai, né, Kenji? Você vive brigando pra mim deixar o celular? Você quer deixar o celular comigo? Não vai precisar responder na minha página. Mas tem o Miguel, o Anderson, o Patrick, a Ângela Mello, o Sinei, Marcelo. O pessoal tá chegando aí. Ah, isso é legal. Isso é legal. Isso é legal saber quem tá, né? Pessoal, mais um minutinho aí, nós vamos dar início aqui na nossa live, tá bom? E como é ao vivo, então vocês desde já, né? Perdoem as nossas falhas, as falhas técnicas e as falhas humanas. Como é que é? Nas próximas sempre serão melhores. Sempre, a tendência é melhorar, tá só começando, né? É só a primeira, né? De muitas, se Deus quiser. Com certeza. Aí você vê aí direitinho, Cat, a hora que você achar que deve, você me dá um toque. É que, na verdade, pessoal, nós estamos fazendo ajustes agora para a live começar no Facebook também. Eu sei que vocês já estão aqui com a gente no Instagram, mas a gente vai colocar ela para funcionar no Facebook também. Aí, assim que tiver ok no Facebook, a gente já começa aqui, beleza? Vamos com o produtivo aqui. Aí. Boa noite, guerreiro. Nossa, tem uma pessoa me ligando. O Aldenir me ligando. Que não era bom. Mas liga, toca aqui, ó. Eu vejo aqui. Mas aí, não aqui, não. É diferente. É verdade. Um minuto, tá? Tá. Aqui. Ah, eu não consigo ter acesso aqui para ver quem tá. Mas eu queria falar um oi para as pessoas, né? Depois. Não, para as pessoas que estão lá, mas depois eu vejo. A hora que você falar aí, Cat, a gente começa. Fala agora. Olá, pessoal, vocês que chegaram agora, que estão com a gente aqui, que chegou através do Facebook. Nós já vamos estar dando início aqui na nossa live, né? Nosso movimento que vai estar sendo lançado hoje, que é o movimento Homens contra o Feminicídio. Daqui a pouco a gente começa. Só esperando aqui a orientação aqui da galera que está por trás das câmeras aqui, ajustando tudo. Né, doutora? Daqui a pouco a gente já dá início aí. Só mais um minutinho. Pode cronometrar, mais um minuto a gente começa. Vai valer a pena, prometo que vai valer a pena.
Podemos começar já? Então vamos lá. Bom, pessoal, agora é oficial. Obrigado a todos vocês que nos acompanham aqui pelas redes sociais. Obrigado por tirarem um tempinho de vocês nessa noite de quinta-feira, dia 23 de julho de 2026, para compartilhar com a gente aqui sobre um tema muito importante. Hoje nós estamos lançando aqui, virtualmente, um movimento que nasceu no nosso coração e a gente resolveu tirar do coração e trazer para a realidade. Hoje está sendo lançado aqui o movimento Homens contra o Feminicídio, né? Tem algumas pessoas me ligando aqui, eu já vou avisar que eu não vou conseguir atender o telefone. O Valdenir já ligou, agora o Marcelo Rezende está ligando também, eu não consigo atender ninguém, né, doutora? Certeza. Tudo ao vivo aqui, gente. Depois, logo então, mais, assim, né? é como eu disse, hoje nós estamos lançando o movimento Homens contra o Feminicídio, que é uma pauta muito importante para todos nós da sociedade. O meu nome é Denilson Soares, eu tenho 49 anos de idade, eu sou casado, eu sou pai de 6 filhos e tenho 5 netos. Sou formado em gestão pública, tenho uma pós-graduação em Direito Público e hoje eu sou aluno, né, do curso de Direito na Faculdade Anhanguera, aqui da John Boy, em Campinas, para as pessoas que conhecem. Sei que tem alguns colegas meus aqui, minhas colegas também que estão aqui participando com a gente dessa live. Hoje eu trouxe uma pessoa especial para participar desse lançamento, que é a doutora Márcia, que vai falar um pouquinho do perfil dela, do profissionalismo que ela tem, daquilo que ela atua, daqui a pouquinho. Mas eu gostaria muito que vocês interagissem também com a gente. Vai ter um momento onde nós vamos estar respondendo perguntas que eventualmente possam estar surgindo, mas aqui é só a abertura mesmo, tá bom? Então, é isso aí. Agora eu queria ouvir um pouquinho aqui a nossa convidada, a doutora Márcia. Muito obrigado por tirar seu tempo para estar aqui conosco. Uma pauta bem particular e muito importante. E eu gostaria que você se apresentasse, não vou te chamar de senhora, porque nós temos a mesma idade, mas eu gostaria que você se apresentasse aqui para o nosso pessoal também. Doutora, seja muito bem-vinda e obrigado pela sua presença mais uma vez. Obrigada. Sou eu que agradeço a oportunidade, né? E o privilégio de estar também atuando aqui, levantando essa bandeira tão importante para todos, né? Eu acredito que isso é a nossa vida. Embora o movimento se chame Homens contra o Feminicídio, mas nós estamos aqui para... As mulheres estão presentes exatamente, também, né? acampar a bandeira com as mulheres. Então você que nos assiste, seja homem ou seja mulher, essa pauta ela não é exclusiva de um gênero. Sim. Essa pauta é de todos nós. Sim. Doutora, fique à vontade. Pois não. Eu sou formada desde 1991. O pessoal está te vendo né? lá. Sou uma cisfosa, tenho 56 anos. Comecei a atuar a partir de 1992. Sempre atuei na área do direito, né? Como advogada, tanto civil, trabalhista, né? No início eu fazia bastante trabalhista e depois acabei me direcionando para a área civil. Tive alguns percalços no decorrer disso, até mesmo por conta do meu histórico, que logo mais depois eu vai direi, estar abordando, por questões de saúde. Teve um período que eu fiquei afastada, mas depois voltei e estou aqui na ativa, com memória plena, né, com saúde em recuperação, como sempre. E Sim. acredito que esse movimento, quando eu tive a oportunidade, né, de ser comunicada, eu falei, opa, Convite, essa bandeira eu preciso... Paraná, né? O Paraná, nosso preciso amigo levantar, Paraná. pois é. E gentilmente, olha, Verdade, obrigado, viu? né? Como vai ser um bate-papo, Recebeu. então a gente às vezes fala, outro fala, né? Sim. Mas aqui eu não posso deixar de agradecer ao Sim. nosso amigo querido Paraná, Sim. sua esposa Vera. Sim. Paraná é o presidente aqui do Instituto Amigos do Vila Teixeira, que gentilmente cedeu esse espaço para que a gente Sim. pudesse estar usando aqui para poder Sim. fazer essa live, né? Inclusive pelo projeto, né? Ibavit. Ibavit. Viver melhor, gente cuidando de gente. Que É isso que isso nós aí. estamos aqui, É isso aí. sempre levantando essa bandeira. Eu gostaria de colocar aqui para vocês também que a iniciativa do lançamento desse movimento Homens contra o Feminicídio,
é para trazer o diálogo, a conscientização e o compromisso com a vida. Esse que é o objetivo maior que nós temos, né? Ele é um movimento social, apartidário, é aberto a todas as pessoas. O nosso objetivo não é ocupar o lugar de fala das mulheres, mas chamar os homens para assumir as suas responsabilidades e enfrentamento, né, diante da violência que, infelizmente, tem crescido em toda a nossa sociedade. É muito triste nós abrirmos os noticiários, as redes sociais, e ver aí o crescimento disso dia após dia. E a angústia é muito grande. Eu gostaria de trazer até uma particularidade aqui, mas antes disso, de orientar todos vocês que nos acompanham nessa live, as pessoas que vão assistir essa live posteriormente, que nós queremos dizer o seguinte, que você que possa estar vivenciando algum tipo de violência doméstica, que você procure o 180, o Ligue 180, né? Ele funciona 24 horas, ele é gratuito e ele está aí para as emergências que forem necessárias. Caso você tenha alguma dificuldade, pode ligar também no 190 e estar fazendo aí a sua denúncia. E o sigilo ele é garantido por lei, né? Emergenciais, sobretudo, né? O 190, né? Essa pauta é uma pauta muito pessoal para mim também. Obviamente que eu vou poupar, né, nomes aqui de pessoas, claro. Mas eu tive casos, não foi um caso apenas dentro da minha família, casos muito próximos a mim, que nós soubemos posteriormente essa questão da violência doméstica. É muito triste isso, porque na maioria das vezes, né, doutora, a mulher se sente envergonhada, constrangida, e daqui a pouco nós vamos estar falando também todos os tipos de violência. Quando a gente fala violência, não significa somente a agressão física, né? Inclusive a lei aborda isso, tem a violência verbal, tem a violência psicológica, o constrangimento, tem a violência financeira, né, de imputar a pessoa, o controle financeiro e uma série de coisas. Mas vamos lá, vamos aos poucos aí, vamos tocar isso aí, que é a nossa primeira, né? Então a tendência, como a senhora mesmo falou, você falou, é que a gente melhore. Sim. Mas, doutora Márcia, eu gostaria de ouvir um pouquinho mais a seu respeito, né? Já tivemos essa conversa pessoalmente, agora nós estamos nas redes sociais aqui ao vivo com as pessoas. Em relação a você, a sua juventude, se você puder compartilhar com a gente, eu acho que vai ser muito bom, vai nos ajudar bastante, vai valer a pena. E depois vou lhe devolver também a mesma pergunta, para que você conte mais da sua história também. Tá bom, doutora, fica à vontade. A minha experiência aqui, né, como eu tenho 56 anos, nasci em 1969. Ó, eu acho que ela não tem 56. Naquela época, os cartórios erravam a data. Não. Eu acho que errou para falar assim, para poder te aposentar mais cedo. Não foi isso não, doutor? Então tá bom, então assim, desculpa aí, pode continuar. Eu sempre gostei muito de estudar, né? E fui fazer direito, era meu sonho, porque eu tive Você fez direito aonde? Em Bragança. Bragança Paulista? Na USP. De São Francisco. Um professor meu de contabilidade, o Dr. Guido, de Hortolândia, ele fez lá também. Eu lembro, foi onde eu me apaixonei. E eu tive sempre esse sonho, porque meu tio era um advogado bastante conceituado em Campinas, só que o sobrenome dele era Esforça. Esforça, com C cedilha. O do meu pai se esforçar mesmo. O meu pai foi corrigido no exército. Esforça. Com ZA. Então, assim, sempre teve esse sonho, essa paixão, né, pelo direito. E aí eu comecei a estudar, né? Estudei, logo com 18 anos entrei na universidade. E antes, um pouquinho desse meio tempo, eu conheci uma pessoa com a qual eu tive um relacionamento, né? Nós fomos um relacionamento de marido e mulher, né? Como determinava, e nós éramos conhecidos como o casal 20 da faculdade. Olha que legal. Porque todo mundo, nós, né, tínhamos aquele meio que exemplo, aquele casalzinho, modelo, né, vamos dizer assim. Juntos, quando não... Então, para a sociedade que via, falava, nossa, olha que legal. Sim, se ele não podia ir à aula, eu também não ia. Olha só. Porque ele não deixava. Não deixava? Mas as pessoas não sabiam disso. Não, as pessoas não sabiam, e até que isso aconteceu, né? Aconteceu as coisas das agressões físicas, do bater, e aí depois a pessoa chorava muito, porque
O agressor. efetivamente era uma pessoa boa, sempre Só para as pessoas né? Eu entenderem. acredito. Então, quando a senhora fala que a pessoa chorava, era o agressor que Sim. depois da violência chorava. Depois que batia, ele realmente não entendia muito bem o que tinha acontecido. Por algumas vezes ele me dizia que tinha sido culpa minha, ou porque eu estava muito sorridente. Eu falava, mas esse é meu jeito de ser, não tem como mudar. Então, assim, nessa situação, quando isso começou a ser direcionado para uma questão muito mais efetiva e séria, até que teve um dia que ele pegou um revólver, isso no Laurão, Meu e Deus. falou, olha, se você se separar de mim, eu vou dar um tiro na minha cabeça. Então isso foi muito sério, foi algo que eu fiquei muito assustada, fiquei com medo efetivamente, né, de não saber como lidar. Mas só que assim, o que ficou para mim... Qual que era a sua idade? Nessa época, isso foi eu me formei em 91. Isso foi em 1990, porque na época da formatura eu já estava separada. Então foi bem assim complicado, né? Teve várias Você vezes. começou a faculdade em 86, Sim, 85, 86? Sim, sim. Logo com 17 para 18 anos. Com 17 então, para 18 já. eu já estava. Então, assim, foi muito sério tudo isso, porque era uma pessoa que eu amava, né? Amei muito. E era a família que eu acreditava estar construindo, constituindo. Então, assim, o que ficou para mim hoje, embora eu sei que muitas sequelas permaneceram, mas uma coisa que ficou muito clara é que eu não tinha coragem de falar, eu tinha medo, eu me sentia culpada, responsável, né? Porque muitas vezes, quando ele chorava, ele falava, tá vendo, você que provocou isso, você fica sorrindo demais, você fica desse jeito, aí as pessoas vão achar que você está dando assim, atenção demais, né? Para um outro homem. Eu não, esse é meu jeito de ser. Então, assim, o que ficou muito guardado nisso é um medo de revelar. Por isso que eu acredito que nesse movimento de homens contra o feminicídio é para que pais, irmãos, tios, amigos estejam sempre atentos, porque muitas vezes a mulher tem medo de dizer. Mas elas dão sinais. Na verdade, os sinais acontecem muito antes. Muitas vezes a conduta de que a pessoa é correta, é trabalhadora, é exemplar, está tudo ok, mas ela normalmente tem os gatilhos, que é quando ou ela se irrita em uma situação exagerada, embora ela não vai bater, porque tem outras pessoas próximas, mas é como se fosse um repente. Entendi. Em exagero. Então, eu acredito hoje que são sinais por conta disso, né? Que muitas vezes, dentro desse movimento, o que seria importante é o quê? Para que todos esses homens e toda a sociedade esteja atenta aos sinais que acontecem no social, no trabalho, com os amigos, e, sobretudo, para que todos possamos ser tratados, né? Porque muitas vezes toda essa conduta de violência vem muitas vezes por uma questão mental, né? Um transtorno, um distúrbio, uma questão de doença mesmo. Outras talvez não exatamente, né? Sim. Dentro desse poderio histórico de vida que a gente tem, né? A gente sabe que a gente tem um princípio de machismo, né? Essa ideia de desconstrução de que o homem tem o poder né? E a mulher, né, por conta do gênero, muitas vezes acaba ficando nesse diferencial. Então, assim, o que para mim hoje, embora eu vejo, é para que todo mundo levante sim essa bandeira, não só para colocar o agressor, né, o próprio agente, como, né, então não é porque aconteceu uma situação que nós vamos lá e vamos eliminar a pessoa, não, mas é para que ele também possa ser tratado, né, e para que isso possa fazer a diferença.
Agora eu gostaria que você contasse a sua história. Tá, um pouquinho agora, um pouquinho né? antes de contar a minha história e as razões que nos trouxeram aqui, Sim. nós temos uma mensagem muito simples e muito objetiva. Quer dizer o seguinte: violência não tem desculpa. Não, nenhum. Né? Então, nós queremos deixar isso muito claro. Nós né? sabemos que existem casos e casos. Até nas aulas de direito a gente aprende a dizer o seguinte: os professores falam, você tem que analisar o caso concreto, não é isso? Sim, que fala? Exato. Então, tem casos e casos, mas isso é algo que nós colocamos aqui com muita seriedade, muita responsabilidade. Sim. Violência não tem desculpa. E né? desconstruir a ideia de que entre briga de homem e mulher, ninguém mete a colher, não. Essa foi uma máxima que nós crescemos ouvindo o tempo todo, né? Ah, briga de homem e mulher, ninguém mete a colher, etc e tal. Não é assim, não. Inclusive, falando disso, dessa questão de briga de homem e mulher, não se mete a colher, eu quero dizer aqui novamente, para você que possa estar vivenciando algum tipo de violência, ou sabe de alguém que está vivenciando um tipo de violência, nós temos aí os canais, que é o Disque 180, que funciona 24 horas, o sigilo é garantido, né? No caso de ter alguma dificuldade de não conseguir falar, mas consegue sim, tem também o 190, que é a Polícia Militar, que as pessoas podem estar buscando socorro, e a gente não deve se omitir. Mas como toda hora eu quero falar senhora, mas não é senhora, é você. Como você me perguntou, o que me levou a ter essa iniciativa de criar esse movimento, é porque eu entendo que a violência contra a mulher, ela não é um problema só das mulheres, né? É um problema da sociedade como um todo, porque o ser que existe, seja homem ou seja mulher, ele veio de um homem e de uma mulher. Exato. Os homens nasceram de uma mulher. É óbvio que o que eu estou falando é muito... questão de gênero. né? É meio que falar o óbvio, né? Mas eu penso que esse problema não é um problema só das mulheres, mas isso é algo, doutora, que sempre me incomodou. Sim. Quando eu via nas redes sociais ou nos telejornais esse crescimento absurdo em relação à violência contra a mulher, especificamente o feminicídio, que daqui a pouco eu sei que a senhora vai falar um pouquinho sobre essa questão do feminicídio, né, concretizado, que é o fim da linha, que é contra isso que nós estamos lutando e vamos lutar. Né? É contra isso que nós estamos levantando essa bandeira desse movimento Homens contra o Feminicídio. Porque nós, homens, precisamos ter um posicionamento. Embora eu não pactue com isso, eu não faça esse tipo de atitude que alguns homens fazem, né? Mas se eu me calo, se eu me abstenho de vir aqui, de colocar a cara a tapa, eu posso estar negligenciando essa situação, ou no mínimo sendo omisso. E eu não vou mais me permitir fazer isso, porque o silêncio e a omissão é a normalização dos comportamentos abusivos. Né? E eles ajudam a manter esse ciclo de violência. Então, nós homens, nós precisamos conversar com outros homens a respeito disso. É necessário agir antes que a violência chegue ao extremo. Porque, né, o feminicídio propriamente dito e consumado é o extremo. Então, assim, aquela vida já foi ceifada. Como que se faz para... Não tem como. O respeito... Né? Então, eu penso que essa transformação, ela começa dentro das nossas casas, das nossas famílias, no nosso trabalho, nas escolas, nas faculdades, nas agremiações, nas igrejas, nas associações, na comunidade como um todo, né? Em geral. Então, isso me levou a sair dessa zona de conforto, que eu tinha, por mais que me incomodasse eu ver aquelas notícias, eu sempre costumava fazer assim. Quando eu via essas notícias da violência doméstica, principalmente do feminicídio consumado, eu ia lá na rede social, fazia um comentário daquilo que eu estava sentindo naquele momento, e eu colocava lá uma hashtag, Homens contra o Feminicídio. E eu já faço isso há muitos anos que eu venho fazendo. E agora, recentemente, conversando com algumas pessoas, falou, poxa, mas se você defende essa bandeira, se você tem isso como uma pauta muito pessoal, que infelizmente eu vivenciei dentro da minha própria família, né, com pessoas muito próximas a mim, por que você não lança então esse movimento? E aí hoje nós estamos aqui lançando esse movimento Homens contra o Feminicídio. Eu gostaria que a senhora que você falasse também um pouco, doutora, aquilo que nós conversamos, né, um pouco antes, em relação ao que a lei fala sobre o feminicídio,
né? O feminicídio ele tem que ser consumado, né? Porque como Sim, que é tá. isso? É que existe a lei já anterior, a Lei Maria da a Maria da Penha, Penha, que ela isso. já determina, inclusive, todo e qualquer constrangimento ou esse próprio controle, né? Esse efetivo, quando existe essa questão de determinação, de controle, de perseguição, de não deixar, né, com que a pessoa possa desenvolver a sua vida, porque na verdade, normalmente o que acontece é exatamente isso. Todas essas formas de violência, elas estão adstritas e concernentes à questão da pessoa não poder desenvolver a sua própria vida. Ou seja, ela precisa de controle para o que ela vai vestir, para o que ela vai falar, como ela vai se portar e até mesmo a sua forma de ser. Isso tudo já é uma violência. A partir do momento que você precisa determinar isso e não deixar a pessoa desenvolver, isso já é. A própria lei Maria da Penha já determina que toda e qualquer situação que seja a nível psíquico, né, como muitas vezes, uma grande maioria existe dentro dessa violência psíquica, pela forma com que são os sarros, é a forma de discriminar, as piadinhas, né? piadinhas, a forma de desconstruir o ser, né? Então, uma das falas que é muito comum dentro de todas essas ocorrências com abusadores, porque é um abuso, Sim. é que a pessoa chega ao ponto de dizer, olha, só eu te amo, eu estou cuidando de você, então você precisa de mim e tudo que eu faço para você é bom. Só que ele, na verdade, não está deixando a pessoa desenvolver. Muitas vezes acaba tendo, que é muito comum, essa retirada da pessoa com referência à família, então tira a família, afasta amigos, afasta todo mundo que está ali, porque na verdade a pessoa coloca, aí existe até as questões de narcisismo e tudo mais, como se realmente a pessoa só estivesse com esse relacionamento e tendo uma relação efetiva com o próprio abusador, que muitas vezes é alguém que está ali muito próximo, né? Então, assim, a lei efetivamente ela determina, só que o que acontece? Muitas vezes, o que está no papel é lindo e maravilhoso, é muito prático, mas nem sempre acontece isso na prática, né? Muitas vezes a gente usa até um termo bem comum, popular, que é como se toda esse cuidado da lei fica engessado, tudo engessado, né? Então nós precisamos desconstruir isso, né, para que todos levantem e digam, olha, isso não está correto. Precisa haver respeito. E isso é algo que, sim, muito importante, né? Eu, enquanto homem também, pai de meninas, enfim, tenho 5 irmãs também, é algo que nos toca muito. E durante os meus anos de vida e de trabalho, e de convivência comunitária, com o público principalmente, né? Eu venho do serviço público, trabalhei muitos anos no serviço público, eu aprendi que é preciso ouvir antes de propor qualquer tipo de mudança. E é por isso que nós estamos aqui, de ouvir as pessoas, de ver essas angústias, esses anseios que clamam, né? Sim. E esse movimento, ele nasce da escuta também, de uma inquietação. Sim. Nós não podemos continuar assistindo tantas mulheres vivendo com medo, Sim. né? Sim. Enquanto parte da sociedade permanece em silêncio. Não é assim que nós queremos viver, não é assim que nós vamos viver. Nós vamos conduzir esse trabalho com muita seriedade, com muita responsabilidade, fazendo a nossa parte. Esse movimento ele está só se iniciando e nós temos certeza que com a ajuda de Deus e com a ajuda de vocês que nos assistem, que vão divulgar esse trabalho, essa live, esse movimento ele tende a crescer e ganhar corpo, né? Porque nada nasce grande, né? Tudo nasce pequenininho e aos poucos vai crescendo. É trabalho então, de formiguinha. Né? E não basta dizer que nós somos contra a violência, né? Nós precisamos demonstrar isso com as nossas atitudes, não é verdade?
Outra coisa que nós queremos colocar aqui também é que ao final dessa live nós teremos um infográfico, né, que vai falar sobre onde buscar ajuda. Então você que possa que pode nos acompanhar até o final aí, no final nós vamos ter esse infográfico aí falando sobre como buscar a ajuda para quem vive essa realidade, infelizmente. Sim, ainda que seja dentro dos princípios iniciais, mas é importante que seja tratado desde o início. Sim. Porque quando se deixa isso se avolumar, fica muito mais difícil. Fica mesmo. A verdade é essa. Não que a gente precise fazer tudo como cristal, né? As pessoas não são cristais. Sim. Né? A resiliência é algo inerente ao ser humano, mas precisa, sim, estar atento a esses mecanismos iniciais e não permitir, né? Para que os homens também passem a verificar e levantem de novo essa bandeira. Sim. Eu fiz aqui, pessoal, algumas anotações, né? Até para poder estar compartilhando com vocês também com um pouco mais de propriedade e técnica, né? Eu coloquei aqui o seguinte: a violência, ela não começa com a agressão física, como muitas pessoas às vezes imaginam. A violência, ela é, inclusive, que a lei, inclusive a senhora falou sobre a Lei Maria da Penha, ela reconhece 5 formas de violência, que é a violência física, a violência psicológica, a violência sexual, a violência moral e a violência patrimonial. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho a respeito dessas cinco formas de violência, que é a física, a psicológica, a sexual, a moral e a patrimonial. Que às vezes as pessoas que estão em casa, às vezes... A física, como o próprio nome diz, né? Muitas vezes a pessoa já atua fisicamente em face desse controle, né? Essa violência. A violência sempre está ligada a um controle. Certo. Controle e poder. São 2 características que ficam muito inerentes a isso, né? Onde há esse controle e esse poder, ou seja, muitas vezes a mulher precisa pedir permissão para fazer alguma coisa, senão ela pode sofrer uma retaliação física, ou um tapa, né? Ou um empurrão, ou deixa para lá e joga a pessoa. Tudo isso também é uma violência, porque dentro do respeito a gente não pode fazer isso. Nós não chegamos em ninguém e saímos empurrando a pessoa. Não nos dá esse direito. Sim. A questão psicológica, que eu acredito que é uma grande, tem a ver justamente por essas falas, né? Onde a pessoa precisa colocar essa desconstrução do ser como, você não sabe nada, você é uma burra, você não sabe do que você está falando, eu sei o que eu estou falando. Então, é como se houvesse uma diminuição da mulher por ser mulher. A verdade é essa, dentro de todo esse contexto histórico, né, de que a gente tem que sempre a sociedade machista, considerando que o homem sempre foi o patriarcal, né? É algo que está enraizado, e quanto mais idade se tem, isso está mais integrado na própria concepção de ser. A verdade é essa, por uma questão até mesmo cultural, de educação, de princípios. A questão sexual tem a ver muitas vezes, como hoje muito tem se falado, com referência à própria questão de assédio, né? Porque muitas vezes a mulher está lá dentro do trabalho, né? Ela está trabalhando, né? Mas está lá com o chefe e está acontecendo essa questão da violência sexual. Ou o patrão chega lá e passa a mão, dá uma beliscadinha na cintura, onde isso, às vezes, dentro dessa concepção, é como se fosse muito normal, mas não é. Ainda dentro dessa pauta, dentro especificamente desse teminha da violência sexual, ela pode acontecer entre o casal também, não pode? Pode, e acontece. Porque a mulher não é obrigada a estar disponível sexualmente quando o marido deseja. Sim, até porque muitas vezes
Isso é fato, às vezes até por uma questão de doença, mulheres que têm endometriose, que estão em tratamento, muitas vezes o parceiro não respeita isso. Porque não é que ela não tenha libido, ela não tenha vontade, ela não tem a condição, claro. É uma questão específica, mas muitas vezes essas pessoas estão em tratamento e às vezes o parceiro não consegue entender. Então, assim, e a gente vê ao longo das histórias que realmente há essa situação, por exemplo, da mulher estar dormindo e perceber depois que realmente aconteceu o ato, sem que ela nem imaginasse, nem soubesse. Essa também é uma violência, independente de ser marido, parceiro, companheiro, né, em união estável, ou seja o que for. Então, assim, de novo nós voltamos à tecla respeito. Respeito precisa, não é ser cristal, mas é tratar o ser como ele precisa ser tratado. Né? E a violência moral, agora mudando? Então, aí a moral é aquilo que a gente diz, olha, eu como pessoa, né, estou aqui e o meu parceiro ou o meu companheiro atua de forma que ele vai me dizer o que eu posso, dentro daquilo que eu disse, o que nós podemos fazer, o que eu posso fazer e o que não. É como se ele precisasse determinar o que moralmente eu posso transparecer para a sociedade ou ser como pessoa dentro do trabalho, dentro da minha função de mãe, porque muitas vezes a gente verifica essa violência dentro, às vezes, da mulher como mãe. Então, o homem chega e desconstrói a figura de mãe, dizendo para o próprio filho, sua mãe não sabe nada. Isso ela não sabe nem o que ela está dizendo. Ou seja, ainda que seja algo que não esteja, que seja um exponencial, se é que a mulher esteja errada, mas como tudo diz, o respeito, ele precisa ser tratado. Então, pode-se conversar, né? E jamais desconstruir. Então, claro que dentro da moral, ele envolve uma gama bem amplo, de situações. Né? Se eu for aqui elencar aí todas a gente não as termina situações, a live nós não vamos terminar a live. E agora, para finalizar esses 5 itens aqui, a violência patrimonial. É quando há o controle efetivo. Por Como exemplo, que é isso? Muitas vezes, as mulheres, elas trabalham, elas auxiliam em toda a renda da casa, mas quem controla tudo, na verdade, é o homem. É o homem. Ele não deixa, ele não permite, porque ou ele usa o termo de dizer você não sabe administrar, você não sabe fazer, e há esse controle mesmo no sentido de falar, isso é meu. Muitas vezes isso acontece com contas correntes conjuntas, e a gente vê isso não só dentro Lá em casa é o contrário, viu? A minha esposa que administra, ela que paga as contas. A conta salário já é conjunta, ela olha lá, ela sabe item por item. O cartão de crédito, ela fala, o que você gastou, onde você gastou. Mas o que a gente vê é que, por exemplo, há situações de celebridades que têm uma condição financeira, né, bem superior, vultuosa, em que o homem saiu fazendo isso, falsificando assinaturas para constituir créditos. E a esposa nem sabia. Então, isso tudo também está dentro dessa questão patrimonial. Pra gente, né? Maravilha, doutora. Para a gente avançar um pouquinho aqui, claro, nós elencamos aqui alguns exemplos, né, que inclusive a doutora mencionou aqui em relação a isso. Então, por exemplo, controlar sua roupa, suas amizades, seus dinheiros, suas redes sociais, isso é violência. Sim. Humilhar, ameaçar ou diminuir a autoestima da mulher, isso é violência. Impedir a mulher de trabalhar ou de estudar. Sim. Não, você não vai estudar, você não vai trabalhar. São formas de violência. Para que você vai estudando? Destruir documentos seus, objetos seus, roupas suas. Né? Perseguir, intimidar, isolar, tentar isolar a mulher até dos familiares em si. Forçar relações ou situações, foi mencionado aqui, né? Situações sexuais, agredir fisicamente e por aí vai. Né?
a violência ela nem sempre começa com um tapa, né? Não. Muitas das vezes ela começa com um De controle, forma um ciúme, sutil, às um vezes, ciúme muito excessivo, sutil, é. uma humilhação, uma ameaça, um Exato. isolamento, etc. E tal. Se me permite, onde se diz, mas um pouquinho de ciúmes é muito bom. E aí eu li um exemplo dizendo, mas um pouquinho de cocaína também é muito bom? Não, Boa. então não Boa é a comparação. quantidade, né? É É que o não é ato. bom, né? Não é bom. Sim, Não sim, é sim. bom. E quando esse tipo de comportamento ele é tratado como algo normal, aí o ciclo da violência se Sim. fortalece. Não, é Sim. normal, não, é assim mesmo. Coisa e tal. Uhum. Ó, eu quero deixar aqui também para vocês que a Lei 14.994 de 2024 tornou o feminicídio um crime autônomo e agravou a sua punição, né? Sim. Aí só para deixar registrado aqui. De novo, nós voltamos naquilo. O Novamente. papel, ele é muito bonito, né? Mas a prática não é isso que a gente vê, né? E a gente sabe que as questões das penas das leis brasileiras, há um diferencial. Essa é uma questão do Brasil, né? É a lei brasileira que faz isso. Então, nós sabemos que nem sempre esse tempo de pena é o que o sujeito realmente vai ficar ali, né? Em detenção. Então, muitas vezes, isso acaba sendo pequeno. Sim. Ele é grande no papel, mas é pequeno na prática. E nós, enquanto homens, também, nós precisamos ter atitudes que demonstrem isso. Né? Não é simplesmente falar, você tem que ter atitudes. Por exemplo, você falar que defende o direito da mulher e que você é contra a violência contra a mulher, o feminicídio, então, nem se fala. Entre mulheres é muito cômodo, né? É muito fácil. Sim. Mas e você, homem, quando você está numa roda de homens, aonde surgem aquelas piadinhas, né? Comentários, comportamentos que desrespeitam ou diminuem as mulheres, é nesse momento que você tem que demonstrar a sua atitude. Não simplesmente na hora que você está perante a sua esposa, suas filhas, né? A sua família. Então, isso é muito importante também. E não confundir, né? Ciúme como posse e como amor, né? Falar, não é ciúme, não é posse, é que eu te amo, que nem você falou. Não tem nada a ver, né? Não mistura as coisas. O amor é querer bem o outro, e não você, esse sentimento de possessão, de domínio, né? Exato. Outra assim coisa... como na própria Bíblia fala, né? Ame o seu próximo como a si mesmo. Exatamente. Isso é muito grande. Muito bom. Você faria isso para si? Para você mesmo? Não vai fazer. Né? Então, automaticamente, se eu não posso fazer, eu não vou fazer para o outro. E de uma forma geral, eu falo agora para os homens, mas serve para as mulheres também, né? No meu caso, que tenho filhos e filhas, nós temos que conversar com os nossos filhos. Então, assim, eu preciso falar com o Miguel, eu preciso falar com o Benício, que são os meus filhos caçulas, um tem 6 anos, que é o Benício, o outro tem 14, que é o Miguel, e não só falar, porque às vezes as pessoas ouvem, né? As crianças ouvem a nossa fala, mas elas observam nossas atitudes. A forma que eu trato a minha esposa, a forma que eu trato a minha mãe, as minhas irmãs, as minhas filhas, isso vale muito. Então, assim, tenham conversa com seus filhos. Essa educação, ela tem que vir de casa. A criança não vai aprender isso na escola. Né? Respeitar o professor, respeitar os colegas. Agora eu já estou abrangindo um pouco mais essa questão. Então, assim, a escola é para você aprender o ensino. A educação, eu aprendi que eu venho educado da minha casa. Né? Embora as coisas se evoluem, mas acho que isso nunca vai... Não é verdade? São princípios, exatamente. Eu acabei não falando, mas eu tenho uma filha de 23 anos. É? E 23? ela brinca. Você só tem uma? Só uma. Então deve ser mimada, hein? Como é que é o nome dela? Natasha. Natasha, olha que nome bonito. Presente da alegria de Deus. Olha só, tem um significado. Então, assim, ela diz muito pela minha história, como eu conto para ela, e ela diz, mamãe, realmente hoje eu sei que eu preciso escolher esse parceiro dentro dessas atitudes que a gente tem no dia a dia, de conversar, de acesso, não é uma liberdade no sentido de libertinagem, não é isso, mas é liberdade
de ser, de decidir, de conversar, e ela executa isso, né, junto do namorado, que já faz um tempo. Ela Eu vejo que voltou você até dos se Estados emociona, Unidos. né? Começa a falar da filhona. Sim, porque é algo assim que eu falo que eu acredito que o meu exemplo possa servir para um outro. Não como, mas para construção, né? Construir Sim. esse pensamento de respeito, de amor, né? Se a pessoa, se não dá certo, deixa aí. É tão simples. Ah, mas vai doer? Vai, Mas passa. deixa aí, né? passa. Tudo passa, né? Nós anotamos aqui uma frase que eu queria deixar aqui para vocês também, para já ir para a próxima apresentação, Sim. porque parece que não, mas já está indo para os tempo já. encerramentos, né? Que nós precisamos ensinar os nossos meninos Sim. que a força não é controle. Não. A força é respeito, a força é responsabilidade e capacidade de dialogar. Sim. Grava bem Sim. isso aí. Com Agora, muito amor com sempre, muito amor né? sempre, o amor, né? Muito amor. O amor é o Muito princípio, amor. para mim, É. fundamental dos relacionamentos, né? É 1 Coríntios, capítulo 13, fala sobre o amor, né? Que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas se eu não tivesse amor, tem até a música, né? Do Renato Russo, quem que é? Renato Russo, né? Que canta essa música? Quem que é? Eu não sei Que se fala ele assim, gravou, mas acho que não lembro. Não foi. a Legião composição, Urbana, ainda bem que a gente tem gente aqui nos bastidores que acompanha. Mas, Mas, gente, vamos lá. mas tem Então, uma assim, composição, acho que é João Alexandre, João Alexandre? que ele retrata essa letra que é muito linda. Eu queria agora, de uma forma um pouco mais pragmática, e já finalizando aqui a nossa live, antes das considerações finais, colocar para vocês o seguinte, que o nosso movimento, o que ele pretende? O que nós queremos com esse movimento? O movimento Homens contra o Feminicídio. Nós queremos promover rodas de conversa e conscientização, levar o debate para os bairros, para as escolas, associações, igrejas, sindicatos, empresas, para a sociedade como um todo, né? Os bailes, né? Os bailes, aqui que tem o baile no Vila Teixeira, muito bom, né? Estimular homens a assinarem um compromisso público contra a violência. Isso é muito importante. Nós homens temos que chamar a responsabilidade. Porque eu falo isso com muita tristeza, mas infelizmente são os homens que estão matando as mulheres. Sim. Então nós, homens, temos a nossa parcela de responsabilidade enquanto a isso. Não é porque você não faz isso, que você não pactua com isso, que você simplesmente vai se calar. Não! Assine esse pacto aí em defesa da mulher, diga não à violência doméstica, diga não ao feminicídio. Esse é o intuito desse movimento que está nascendo hoje. Né? Estimular homens a assinar esse compromisso público contra a violência. O número é alarmante, infelizmente tem crescido mais, hoje eu estava vendo isso e é triste. Divulgar isso nos canais oficiais de proteção de denúncia, criar uma comunidade de mobilização, ouvir as mulheres, especialistas e instituições que atuam na rede de proteção. Né? Então isso é muito, muito importante. Importante dizer, que eu até comentei no nosso bate-papo aqui antes, que tem um PL, um projeto de lei que foi aprovado no Senado para mudança de nome da mulher. Foi aprovado no Senado Foi aprovado, Federal? agora está aguardando a aprovação agora da Comissão de Constituição e Justiça. Então isso vai auxiliar, porque aí no próprio registro, porque muitas vezes no Face, Instagram, como ela continua com o mesmo nome, acaba muitas vezes sendo ainda localizada. Meu Deus. Então, essa proteção tem sido buscada, né, por meio dessa política pública, né, de proteção mesmo, para evitar isso e para que Quer dizer, as leis estão aí, agora né? cabe a nós fazer a nossa parte. Quero deixar claro aqui também que esse movimento não é apenas uma publicação em rede social.